Já tem vários estilos de vídeos assim, só que com dicas supérfluas, superficiais, radicais ou totalmente desconexas com a nossa realidade. Dicas que algumas pessoas assistem e aplicam na própria vida delas sem nem mesmo tentar interpretar ou perceber por outras perspectivas o que a pessoa está realmente querendo dizer. Posso ser uma adolescente na era da inteligência artificial, com uma generalização de que não tenho personalidade ou opinião própria, literalmente um pensamento artificial. Mas, gente, mesmo sendo uma adolescente, eu consigo perceber como que esses estímulos, como relacionamentos, afetam nós mesmos, principalmente por causa do meio que eu tô envolvida. Te convenci? Então esse é o Café com a Tua Irmã. Não sei se na escola de vocês também é assim, mas na minha, o único assunto que roda é ficar. Ficana. Fulana ficou com Betana, Betana beijou Ciclana, e assim vai. Vocês sabem como que é, né? Uma conversa de girls agora, né? Uma conversa de garotas. Ou de garotos também, né, gente? Vai saber. Eu tenho uma amiga que é aquela típica que todo mundo quer ficar, sabe? Eu acho que todo mundo já conheceu alguém assim, ou que teve uma amiga assim. Que não dá pra você passar com ela na escola que você já vê que tem olhares pra ela e pessoas assim, né, que conhecem ela de algum lugar. A coisa mais importante que eu já aprendi com ela foi: existe muito homem no mundo, gente. Tipo, muito. Eu não faço ideia de como que ela conhece tanta gente. E é sobre isso, é sobre conhecer muita gente e não se preocupar especificamente com o homem, né, gente? Vamos acordar, vamos acordar. A gente não precisa ficar se preocupando só com isso, não. A gente tem que se preocupar com nós mesmas. E é totalmente normal, gente. É normal você gostar de alguém, querer alguém específico, mas você não pode de jeito nenhum se mudar para conseguir isso. Existem várias outras pessoas no mundo e uma delas vai ser perfeita pra você e você vai ser perfeita pra ela. Ou não. Você não precisa ser a outra metade da laranja de alguém. Você só precisa amar ela e se amar de volta, da forma que você realmente merece e que a outra pessoa também merece. Gente, pode ser que você esteja encalhada. Pode ser que, gente, milhares de coisas, mas você não tem amor próprio? Ou pode ser também que você tenha muitas pessoas no seu pé, que você possa simplesmente escolher. Só que não é assim que funciona. Você tem que se amar primeiro, antes de amar outra pessoa. Senão não vai ter reciprocidade. Se você não se ama primeiro, você nunca vai conseguir amar alguém de volta. Gente, passou um dia, 2, na verdade, então não consegui gravar pra vocês, mas me desculpa, vamos continuar o vídeo. Vamos falar um pouquinho de valor? Gente, na minha concepção de valor, você tem que sustentar os seus gostos. O que eu quero dizer é que você não precisa ter que ficar se portando pra ser uma princesa da Disney, até porque ninguém tá se esforçando pra ser seu príncipe encantado. E eu falo isso, gente, nos dois sentidos, tá? Os homens também precisam fazer isso, sabe? Eles não podem ficar mudando pra agradar outra pessoa. Entende? Eu não tô aqui tentando, deixar de ser girly girl. Não, gente, pelo amor de Deus. Só que o que eu tô falando é que o meu conteúdo, ele não é direcionado só pra mulheres. Meu conteúdo é direcionado para pessoas. Entendeu? Eu quero que todo mundo tenha um crescimento pessoal, independente de qualquer situação que essa pessoa esteja. Independente de quem você seja. Caramba, eu odeio essa mania que o ser humano tem de se arrumar todo. E não só se arrumar fisicamente, mas se arrumar internamente pra ser aceito em um grupo específico, em uma amizade específica. Essa pessoa que você tá se esforçando pra ser amiga dela ou qualquer coisa, ela não importa e não se importa. Autoconhecimento, galera. Confiança no que você é e no que você faz. Sexta-feira, ou seja, daqui 2 dias, eu vou ir para o show de talentos. Nossa, Gabi, que legal, o que você vai fazer? Eu vou dançar K-pop. E tá bom, vocês podem estar rindo aí do outro lado da tela. Mas não é a primeira vez que eu faço isso não, tá? Eu vou tentar achar aqui um vídeo, alguma foto, alguma coisa pra colocar aqui pra vocês verem que eu realmente fui. Só que no ano passado foi totalmente vergonhoso, nesse ano vai ser um pouco menos e no ano que vem vai ser totalmente menos vergonhoso. Só que o que eu quero dizer como vergonhoso? Gente, as pessoas, elas não conseguem aceitar que tem outras
que gostam de si mesmas e que não ficam se importando tanto com o que você acha dela. Porque assim, quando tava chegando o dia do show de talentos, gente, vocês não têm noção, eu cheguei na escola, me sentei ali no ginásio, né, junto com meus amigos, e daí eles começaram a falar que realmente eles não me apoiam nessa escolha de ir para o show de talentos porque é algo vergonhoso. Sim, gente, eu levei pro coração. Óbvio que eu levei pro coração. Mas eu não preciso do apoio deles. Eu tenho que ter, antes de tudo, o meu próprio apoio. Porque não adianta nada eu ter o apoio deles se eu não tiver o meu. Se eu tivesse o apoio deles para ir para o show de talento, mas eu não tivesse o meu apoio para ir, eu não iria. Vocês estão entendendo? E isso é o contrário também. Eu tendo meu apoio para ir pro show de talentos e não tendo deles, não vai mudar nada, porque eu já tenho o meu. Galera, realmente, tá? Eu tenho que confirmar aqui pra vocês. Eu não tô falando que se apresentar dançando K-pop no show de talentos é algo que não é vergonhoso. Gente, é algo totalmente vergonhoso. Eu acho crinjola fazer isso. Só que eu estou fazendo isso para tirar a vergonha do meu ser. Para conseguir me apresentar com coisas mais simples para pessoa, para um público grande. Porque é isso que eu quero levar pra minha vida. Essa é uma coisa muito importante que eu tô fazendo. Eu não posso ter vergonha de fazer coisas vergonhosas em público, porque sempre vai ter alguém que vai achar isso vergonhoso. E isso de, dançar em público, é uma coisa que já me ajudou, vocês acreditam? Por quê? Porque teve a Semana Farroupilha, e eu consegui ir de vestido na frente de um palco, mesmo tendo só alguns professores olhando eu me apresentar, eu consegui declamar Mãe Crioula, que inclusive é uma declamação enorme, mas eu peguei só as partes mais importantes, obviamente, porque não tinha como eu declamar aquilo tudo. Mas eu não senti vergonha de me apresentar em público. Teve aquela ansiedade inicial. Teve, óbvio que teve. Isso vai ter em todas as situações. Não só quando você estiver se apresentando pra muita gente. Mas foi algo passageiro. Entende? Eu não tive a vergonha de estar ali na frente. Vocês estão me entendendo? Enfim, gente, esse assunto se estendeu para outros lados, mas é porque eu realmente queria desabafar. Uma coisa que eu escrevi no meu roteiro, porque o que eu falo, gente? No meu roteiro tem alguns tópicos que eu coloco e eu tenho que falar sobre, para o vídeo ter um início, um meio e um fim. Só que é uma coisa muito legal que aconteceu, foi que uma coisa que eu tinha colocado no roteiro há 2 semanas atrás, aconteceu hoje. E eu vou conseguir falar isso com mais propriedade ainda. É sobre opiniões, gente, opiniões diversas entre seres humanos. Gabi, eu não tô concordando com tudo que você tá falando, tudo bem. Tudo bem, a gente pode debater essa opinião juntos. E foi exatamente isso que aconteceu na aula de geografia. Gente, eu não gosto muito aqui de falar sobre opiniões políticas, até porque eu não entendo muito disso. Mas tem opiniões que eu acho que são totalmente equivocadas, entende? Só que, claro, são opiniões, não deixa de ser uma opinião. A gente chegou no tópico Trump. Não vou falar aqui minha opinião, mas podem deixar nos comentários, gente, que eu não vou, desconsiderar a sua ou considerar de outra pessoa. Não, eu vou só ler. Vou ler o comentário e vou pensar comigo mesma se pra mim isso faz sentido ou não. Mas o tópico era, sabe, gente, aquilo lá que o Trump tá fazendo que ele não quer que chegue mais pessoas, sei lá, do México nos Estados Unidos. Pessoas entrando lá ilegalmente, enfim, tem toda essa questão. O que vocês acham sobre isso? Podem comentar. Só que eu tenho uma colega que ela tem uma opinião sobre isso, que ela concorda com certas atitudes do Trump. E começou a dar um debate estrondoso na sala de aula. Só que não foi um debate normal. As pessoas não começaram a debater com ela normalmente. Tipo, não sei se o que você tá falando é certo. Não era uma conversa civilizada. Foi uma conversa... Nem foi uma conversa, foi uma briga. Começaram a brigar extremamente com ela. E pessoas que estavam do lado dela começaram a brigar seriamente com pessoas que não estavam. Gente, a gente tem que começar a voltar à ideia que estamos em uma democracia e que todo mundo tem o direito de ter uma opinião, um direito de fala, uma liberdade de expressão, que foi como a minha professora disse, né, sobre liberdade de expressão. E é sobre isso, tá bom? Então, nos meus vídeos, eu não quero que vocês fiquem só... porque eu não concordo com tudo que ela fala. Mas então eu não sou fã de verdade. Gente, não é assim que funciona, tá tudo bem. Eu sou amiga de muitas pessoas com diversas opiniões diferentes da minha, com estilos totalmente diferentes do meu, e isso não influencia na nossa amizade. Eu gosto das pessoas pelo que elas são. Gabi, mas o que isso vai me ajudar no meu crescimento?
Tem uma vozinha na nossa cabeça que provavelmente você escuta ela várias vezes. Hoje você escutou ela. Você escutou essa vozinha hoje. Em toda atitude ou ação que a gente passa a tomar, essa vozinha na nossa cabeça pensa especificamente na consequência ruim que isso pode nos levar. E você tem que ter uma opinião extremamente forte para não deixar essa vozinha te atrapalhar. Ultimamente essa vozinha tem aparecido muito pra mim. Só que graças a Deus e graças a tudo, eu estou conseguindo lidar com ela de uma forma boa. Tem aquela situação do show de talentos, tem outras questões em relação a amizades que eu não quero entrar agora, porque pode dar ruim pra mim, pode dar várias brigas que eu não quero me meter em mais ainda. Só que anda acontecendo muitas situações em todos os campos da minha vida. E essa vozinha tem falado o tempo inteiro pra mim que eu não sou boa o suficiente, que tudo vai dar errado. Deixa eu me acalmar primeiro que eu já volto a falar com vocês. Não que eu esteja realmente acreditando nessa vozinha. É uma coisa que irrita. Essa vozinha na minha cabeça, ela deixou de me proibir de fazer as coisas, de me impedir de fazer as coisas, mas ela me afeta. Às vezes acontece tantas coisas e essa vozinha consegue afetar um pouquinho de cada área da sua vida que isso te afeta profundamente. Só que é nesses momentos que a gente tem que se olhar pra si mesmo e pensar que a gente consegue sim, a gente vai conseguir passar por tudo isso, que a gente tem que ser os protagonistas das próprias vidas e que a gente é bom o suficiente. Ai, gente, eu fico com vergonha de chorar na frente de vocês. Mas não é um choro ruim, é um choro de emoção. Gente, eu sou muito nova ainda. Eu tenho que parar com isso de que o mundo vai acabar amanhã e que eu tenho que terminar tudo hoje. Você também. Você pode ter 60 anos, 70, 80 anos, gente. Você pode ter 80 anos e ter vários projetos. E tá tudo bem. Porque você vai conseguir realizar esses projetos. E se você não ganhar ou não conseguir o final desse projeto, você vai conseguir ter aprendido alguma coisa com ele. Você vai ter tido experiências com ele. E isso é a coisa mais legal que tem pra fazer. É nisso que a gente tem que pôr nosso foco. Na jornada. O que a gente vai ganhar com essa jornada é uma consequência. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Eu acho muito bom a gente estabelecer um relacionamento com a nossa alma. Vai ser um amor tão grande por quem nós somos que a gente vai conseguir aprender com nossos erros, a gente não vai se culpar por eles, a gente vai aprender com eles. A gente vai parar de ficar se culpando, remoendo algo que já passou e vai aprender com isso para construir um futuro melhor e um presente melhor. Porque a gente fica muito focado no futuro e no passado e esquecemos de quem a gente é agora. Mas se a gente esquece de quem a gente é agora, a gente não consegue construir o nosso futuro. Ai, larga disso. Pouquíssimas pessoas conseguiram o que você alcançar, o que você quer alcançar. É praticamente impossível. Você tem que pisar no chão e escolher alguma coisa que te dê segurança. Se uma pessoa conseguiu o que eu quero alcançar, eu vou ser a segunda. Você tem que chegar no máximo que você consegue. Porque você vai conseguir. Você tem que ultrapassar os limites que as pessoas impõem. Claro, gente, chega um ponto que você chega no seu limite. Aí é outra situação. Esse vídeo e esse canal é um local que eu sempre tô tentando deixar o mais aconchegante possível, o mais confortável possível. E o que seria mais confortável, mais aconchegante do que ter uma conversa com a sua irmã? Esse é o Café com a Sua Irmã.